Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, mais uma vitória sensacional, 3-0 fora o baile. E não adianta vir os antes falar aqui que foi contra o Capivariano não, o que importa é que o Corinthians está jogando bem. E domingo tem esse clássico, fiel, chega representando com like, se não for inscrito se inscreve, ativa o sininho para não perder a notícia. Vamos ver aqui toda a repercussão desse grande jogo, onde o Corinthians sobrou, deitou e rolou, show, representa com like, vamos lá rapaziada. Campeonato Paulista, você sabe, o Corinthians não jogou no final de semana porque estava ganhando a Supercopa contra o Flamengo. Foi a campo nesta quinta-feira e ganhou, mesmo poupando titulares. Quem traz os detalhes do jogo com o Capivariano é a repórter Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o Capivariano na Neoquímica Arena na noite desta quinta-feira. Placar de 3-0. O Corinthians, que entrou em campo com os jogadores reservas, os titulares, ficaram no banco. Alguns foram poupados até da partida. Hugo Souza, goleiro, e o Carrilho nem vieram para o jogo. Foi uma partida importante em que o Corinthians conseguiu garantir os 3 pontos. Caio César foi titular, mas precisou ser substituído depois de sentir dores. O Capivariano chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. O Hugo, lateral esquerdo, saiu de maca depois de um lance e chorou. Bidu entrou e foi dele a assistência para o Dieguinho abrir o placar logo no início do segundo tempo. Depois foi a vez de Guinegão aumentar o marcador. Aos 35 minutos, novamente um cria do terrão. O Memphis ajeitou e Kaique fez um golaço. Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos... o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo. O desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. O próximo confronto do Capivariano pelo Campeonato Paulista é contra o Mirassol. Já o Corinthians agora foca totalmente na próxima partida pelo estadual. Será no domingo, aqui na Neoquímica Arena, contra o rival Palmeiras. Os titulares estarão em campo. Obrigado, Lili. Então, um ex-técnico da seleção brasileira, num bom momento, Dorival Júnior. A gente falava do Tite, vaiado no Mineirão. Ele está falando neste momento. Vamos ouvi-lo. A infelicidade é tomar o segundo. Aí não teve a força e tem gente que queria o Tite no Corinthians. Toma aí, ó, pra você se criar o Tite no Corinthians. Isso aí é um ex-técnico, rapaz. Esse no ano passado, o Christian, eles destacou muito pelo lado direito e o Wanderson pelo lado esquerdo. Hoje, eles jogaram em lados invertidos boa parte do jogo, principalmente o Christian, que iniciou a partida. Por que dessa escolha, dessa troca de lado, sabendo, né, pelo que a gente viu, que eles rendem mais em lados opostos? Começou dessa forma porque o Christian estava bem no primeiro tempo e o volume que nós... Gente, 3-0, eu não contava com isso, né? Embora, obviamente, né, a fragilidade do adversário, mas um Corinthians bem mexido, reserva, alternativo. Tem derby domingo e você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Pois é, Lima Duarte. E aí o Dorival teve que descansar mesmo a galera que jogou a Vera na Supercopa e tem esse derby no domingo, não dá pra brincar com alguns jogos, e pela fragilidade do adversário é aquele jogo que você se permite testar um pouco mais, colocar jogadores mais jovens, alguns que, enfim, não são necessariamente titulares, e aí o Corinthians jogou com o Felipe Longo no gol, o Pedro Milans na direita, o Hugo Farias na esquerda, a dupla de zaga com o Choca e o André Ramalho, meio de campo com, vamos lá, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro, e aí nós tivemos também o Guinegão, o Vitinho e o Caio César. Esse foi o time que começou a partida diante do Capivariano, mas ainda no primeiro tempo o Dorival teve 2 baixas. Na verdade, no primeiro tempo ele teve uma, no segundo tempo ele teve outra. Cara, ele perdeu muito cedo no jogo o Caio César. E foi tão doloroso, a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão, né? Você pode estar vendo esse vídeo e já tenhamos uma definição com o exame de imagem, né? O Dorival não quis se precipitar na entrevista coletiva, mas uma pena porque, assim, ele
ele estava bem no jogo. Ele entrou bem na Supercopa, deu assistência pro gol do Yuri, aquela coisa toda, e ele estava muito bem no jogo. O Pedro Milans, que é um lateral direito que agora a gente está começando a ver um pouquinho mais, ele tem... a gente precisa poucos minutos para vê-lo em campo para entender que ele é um lateral de ofício. Vai fazer bons jogos, vai fazer maus jogos, não dá para definir ainda se ele é essencial, útil, pode disputar posição com o Mateuzinho, mas que ele pode ser reserva eu já tenho certeza. Pela característica, pelo jeito que ele joga, por como ele se apresenta, eu gostei da personalidade dele, ele não se escondeu do jogo em nenhum momento. E enquanto o Caio César esteve em campo, ele fazia dobradinhas pelo lado direito, que, cara, deram esperança por dias melhores, né? Inclusive para que o Corinthians tenha mais recurso, mais alternativa. E não é que o Caio César acabou machucando e teve que ser substituído? Uma pena. Uma pena porque, assim, Ele é um jogador que mostrou aquela ousadia, né? Aquela agressividade para ir para cima do marcador, buscando muito o jogo pelo lado direito. Enfim, aí entra o Dieguinho, que é um outro menino jovem, né? Esse da base, porque o Caio César tem 21 anos também, né? Veio de empréstimo do Al Hilal. Mas o Dieguinho é um moleque da base que faz uma função parecida, ele não é tão incisivo, ele não é tão veloz, mas ele é também habilidoso, ele também corta para dentro, chuta, arremata e tal. E aí entra o Dieguinho por ali. Depois, no segundo tempo, acaba entrando o Bidu na vaga do Hugo, e o Dorival lá faz suas mexidas, né? O próprio Rodrigo Garro acaba saindo para a entrada do Memphis Depay para ele ganhar mais minutagem, né? O Memphis estreou, tem 3 jogos na temporada, né? Por conta de uma lesão, então é importante ele ganhar minutos para jogar contra o Palmeiras no domingo. Mas enfim, tirando isso, o Corinthians estava bem, estava chegando, estava amadurecendo o gol, mas a coisa, enfim, não acontecia, né? Não acontecia. Eis que no segundo tempo, a coisa soltou, a coisa aconteceu. O Dieguinho faz um belíssimo gol de quem sabe finalizar, gol de chapa, gol de canhota, gol, sabe, no alto, assim, belíssimo gol. Primeiro gol dele como profissional, olha que legal. No segundo gol é uma jogada do Dieguinho, que cruza e o Guinegão empurra de cabeça. E importante esse gol para o Guinegão, porque ele ajudou muito o Corinthians no ano passado. Depois acabou oscilando, ou, enfim, pela recuperação, né, dos titulares, ele acabou tendo menos espaço, não teve o mesmo brilho de quando ele começou, mas, cara, ele é um jogador que fez muitos gols logo na chegada, na arrancada dele, né, quando o Corinthians começou a utilizá-lo, e talvez ele tenha perdido um pouco da confiança. Esse tipo de gol, né, para o aniversariante do dia, né, nessa sexta-feira, 6 de fevereiro, ele está de aniversário, está fazendo 19 anos o Guinegão, olha que loucura. E fez um gol antecipando de cabeça ali, belíssimo gol, para marcar o 2-0. E no terceiro é o gol do Kaique, que já está em campo depois. E o Memphis também, dá uma deixadinha para o Kaique, ele dá uma chapa na gaveta. O Kaique fez o gol do título da Copinha de 2024 pelo lado esquerdo, quando ele corta assim, chuta na gaveta, ele tem uma ótima finalização. Mas eu sentia, desde que ele entrava no time, o Kaique, menos protagonista do que o Guinegão, embora sabia que o Kaique tinha qualidade. Então faltava o Kaique assumir o jogo, usar a característica positiva que ele tem, a virtude que ele tem, que é de finalização. E, cara, que chute maravilhoso no ângulo, espetacular. O Wagner vai ficar bravo. Olha, eu troco, hein? Tite por Dorival, eu trocaria. Você trocaria o Tite? Bruno! Só se você for cruzeirense pra trocar. Eu não gosto do Dorival, mas e essa aí, troca eu não faria conta aí, nunca. amanhã já tem bloquinho, então? Como é que é? Então, amanhã tem bloquinho aí, da Ivete Sangalo, cara. Titulares para ganhar no Capivariano, temos um problema. E não é desrespeito ao Capivariano, é a vida como ela é. Então, eu acho que o Corinthians tem esse time, pode fazer um bom jogo, fazer os 3 pontos, encostar nos líderes e aí para domingo, como eu disse, com a possibilidade de ultrapassar o Palmeiras e talvez até classificar em primeiro entre os 8 classificados. Mas para isso eu tenho que passar por hoje e tenho que vencer o Capivariano. A ideia é cuidar para o derby e cuidar para o Red Bull no meio de semana pelo Brasileiro. É o que ele vem fazendo, assim, ó. Você pode discutir, mas o Corinthians teve um planejamento que para mim foi bem feito, que foi Ponte em casa, primeira rodada, jogos titulares, tá em casa. Aí eu vou para Bragança, eu vou correr o risco, Série A, é contra um time de Série A, mas eu vou correr o risco. Reservas,
Por quê? Porque vinha São Paulo e Santos. Aí você vai, Rio Claro, reservas. Por quê? Porque vinha Bahia e Palmeiras. Hoje, reservas. Por quê? Porque vem Palmeiras e Red Bull pelo Bahia, Brasileiro. Ele não foi com tudo, né? Foi com tudo. Botou todo mundo. Então, ele fez um reserva, 2 titulares, um reserva, 2 titulares, um reserva e 2 titulares. Eu acho que o planejamento do Corinthians foi bem feito, não tem uma lesão, ninguém se machucou, conseguiu competir com o Flamengo. Ah, não deu certo com o Bahia? Não deu. Jogou bem, hein? Poderia ter feito 2-0. Fez só 1. Perdeu o gol pra caramba, não fez o 2 e acabou tomando a virada. E aí você cuidou dos caras pra Supercopa, depois sacou os caras pra poder ter condição de ganhar do Flamengo. Eu acho que o planejamento foi bem feito, o time tá classificado, foi campeão da Supercopa, tá classificado ainda no Paulista e não perdeu ninguém com lesão, que era uma das coisas mais importantes. Então, as coisas estão caminhando, mas tudo passa, repito, pela vitória hoje, que pra mim é uma vitória que tem que acontecer para você não se complicar. Perfeito, concordo plenamente. Planejamento perfeito, até agora, facilitado pelo calendário mais mamão com açúcar do futebol brasileiro nesse momento, da Federação Paulista e agora da CBF também. Então isso tudo facilitou o revezamento, escolhas, opções, decisões, né? Então isso influencia bastante no contexto geral. Então é isso. No jogo que é para rifar, entre aspas, é o Capivariano em casa, enquanto todo mundo está se matando no Brasileiro no meio da semana. Por exemplo. Né? Então é só deixar isso registrado, que eu acho que o Corinthians também foi bem na organização, na influência, nas decisões. E a Federação Paulista não deu uma mão, deu um caminhão para o Corinthians. É só comparar o que aconteceu com o Mirassol, por exemplo, nessa mesma semana em que ele tinha problemas de calendário. Ó, eu tô aqui olhando ao fundo, o Brunão apenas apontou a flanela para mim. Quer jogar a flanela na sua cara, lá. Pode jogar, não, por favor, na flanela eu não vou passar flanela, não. Eu não passo flanela. Nenhum clube. Eu não passo flanela lá. Pode segurar. É flanela pro Corinthians? Pra você que falou que o Corinthians foi perfeito, porque é influência. Não, eu tô sendo bastante irônico. Bastante irônico, né? Sei. Bastante irônico. O Corinthians estreou contra a Ponte Preta em casa, mãozinha da Federação. O Corinthians fez jogos contra Palmeiras e São Paulo em casa, mãozinha da Federação. O Corinthians não jogou pelo Brasileiro, mãozinha da Federação e da CBF. O Corinthians vai jogar contra o Capivariano. Assim é mais fácil fazer escolhas do planejamento. Flanela é pro Reinaldo Carneiro de Bastos. Olha, mas tá nervoso. Segura a flanela aí. Tá elogiando o Corinthians. Nascemos ontem. Não dá, né? Elogiando o Corinthians, ó. Pessoal, os antes vão ao desespero, né, mano? Puta que pariu. Corinthians embalado de vez, ganhando de todo mundo. É verdade, perdeu na estreia do Brasileirão para o Bahia. Mas ali o Corinthians estava com um pensamento na Supercopa. Aí o Corinthians ganha a Supercopa, o Corinthians ganha do Capivariano. Vai ganhar do Palmeiras domingo. Como essa imprensa não vai ficar? Eu falando pra vocês, porra. Quando eu falo, muitos vêm aqui e dizem que eu sou emocionado. Não é emocionado não, rapaz. Esse ano é nosso. Esse ano o Corinthians vai ganhar a Libertadores, pô. Não tô emocionado. E outra, não é confiança também não. É o que eu tô vendo. O estilo que o Corinthians está jogando, o comportamento em campo, a postura que o Corinthians está tendo. Isso me faz acreditar que vamos ganhar essa Libertadores. Fiel, gostou da vitória de ontem? Gostou do golaço do Kaique? Então representa com like, fiel. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E ó, isso aqui, ó. Isso aqui é Corinthians, fiel. Fortalece.